Obrigado. Boa noite a todos. Hoje é dia 11 de março de 2023. Mais uma reunião da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Virtual, Lux in Tenebris, número 47, jurisdicionada Glomaron. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Paulo Tupã, para que ele declare abertas as nossas atividades no dia de hoje. Boa noite a todos, boa noite, venerável mestre, boa noite, irmão Isaltônio, que está controlando a sala aí, cuidando das nossas atividades. Agradecemos a presença de todos e rogamos ao grande arquiteto do universo que a todos ilumine e guarde, que nós possamos ter uma profícua reunião de conhecimento, de entrosamento e de boas conversas que engrandecerá a nossa loja Lux in Tenebris e a maçonaria como um todo. Estamos em Palmas hoje, na posse do grão-mestre Alírio, e logo mais estaremos de volta à nossa terra. Declaro aberta a nossa reunião neste momento e devolvo a palavra ao nosso irmão Isaltônio para as falas seguintes. Muitíssimo grato pela sua presença, pelo prestígio na nossa reunião de hoje. Meu irmão orador, nos conduza, por gentileza, em um momento de introspecção. Meus irmãos, nesse momento, rogamos ao grande arquiteto do universo que possa nos dar sabedoria, segurança, que cada um em seus lares possa ter o abrigo necessário para que nesse tempo, dedicado a ti, dedicada a vossa grandeza, possamos também nos engrandecer. Que o grande arquiteto do universo possa guiar os nossos passos, iluminando-nos o nosso conhecimento, nos dando sabedoria e guiando nossos passos para perto de ti. Grande arquiteto do universo, que possa nos abençoar nesse dia de hoje, rogando para que possamos daqui sairmos cidadãos melhores no progresso da maçonaria e tornando cada vez mais feliz a humanidade. Assim seja. Assim seja. Muito grato, irmão orador. Eu gostaria de perguntar ao nosso irmão primeiro vigilante, você poderia fazer a apresentação do currículo do nosso palestrante? Sim, meu venerável mestre Advita, só um instante. Irmão Roberto Souza Gonzalez, iniciado na Augusta e Respeitável Loja Simbólica Caridade, número 712, em 4 de maio de 2012, elevado em 23 de agosto de 2013, exaltado em 21 de março de 2014, e instalado em 4 de julho de 2017. É grau 33, grande inspetor-geral, e está terceiro principal do capítulo Real Arco Independência número 77. É membro da preceptoria Dom Gualdim Paz, número 15, e é membro correspondente da Loja de Pesquisa Maçônica 4 Coronati, número 333, a Loja de Estudo da GLESP, e ocupa a 8ª cadeira Frederico Garcia Lorca, da Academia Maçônica Areópago de Ciências, Letras e Artes. Profissionalmente, é sócio-diretor da Ibluizone, Governança Cooperativa Soluções Associadas, administrador com pós-graduação em Mercado de Capitais, da USP, foi membro do Conselho do Fundo Etical da Santander, Ascente, Management de 2006 a 2020, conselheiro nas empresas Revig, acho que é isso, Pertins, do setor de autopeças, MCM Corporation, empresa de serviços financeiros, e no Comitê de Ética e Auditoria do Grupo Empresarial Empório Saúde. Entidade sem fins lucrativos, atua em caráter pro bono nos conselhos da CDP Latin American e no Centro Espanhol e Reprodução de Santos. Também é secretário da JAC, Jabaquara Atlético Clube.
fez consultoria para o IPO, abertura de capital, estruturação da área de RI, relações com investidores, implantação de comitê em conselhos em outras, também Governance Office, na Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que detém o Hospital Infantil Sabará. Foi um dos idealizadores do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, foi membro do conselho desde sua fundação até 2009. Recebeu em 2001, com votação dos analistas de valores imobiliários do Estado de São Paulo, o Prêmio Destaque do Mercado de Capitais e, em 2004, o Prêmio da categoria nacional. Coautor dos livros Ética na Vida das Empresas e Sucessão na Empresa Familiar, Conflitos e Soluções. Autor do livro Governança Corporativa, o Poder de Transformações das Empresas, e é também professor universitário. E, muito mais importante, casado com Fabíola e pai de Mariana e Estela. Lido, meu irmão Isotônio. Muito grato. Quero aproveitar nesse momento e agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui, membros da loja virtual Lux Centênio, número 47, da loja Luz de Conhecimento, da loja Estrela Polar, da Academia Maçônica Virtual de Letras Brasileira, né? Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, Academia Maçônica de Letras de Rondônia, irmãos da Glomaron, da Glepa, de todas as potências que estão aqui. Nós temos irmãos de vários estados do Brasil e até também de outros países, autoridades maçônicas. Muito grato pela presença de todos vocês. Nós vimos aqui o currículo do nosso palestrante. Eu vou aqui colocar o nome da palestra, né? Nós tivemos que fazer um Photoshop forte aqui para poder ficar uma imagem bonita. Nosso irmão José Bonifácio, sua relação com Dom Pedro I e o reflexo na ordem. Irmão Roberto Souza Gonzalez, para nós da loja virtual Lux Intênebris, é uma grande honra estar recebendo você aqui no dia de hoje. E, nesse momento, eu lhe passo a palavra para que você possa nos brindar com a sua apresentação. Irmão Isotônio, agradeço as suas palavras. Gostaria de, primeiramente, saudar aqui o sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, Paulo Tupã. Também Luiz Montelo, o primeiro grande vigilante da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, e Vlamir Barbeiro, grande secretário de Relações Exteriores, também da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. Flávio Araújo, venerável mestre da Lux Intênebris 47, da augusta e respeitável Loja Simbólica Virtual Lux Intênebris 47, Vanderlei, seu primeiro vigilante, Exaltônio, seu segundo vigilante, Edmilson Paz, da Luz do Conhecimento, da Grande Loja do Pará, e o Fuad Andrade. Em nome do Fuad Andrade, eu gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes que estão aqui, grandes palestrantes que estão aqui. Em nome do Fuad Andrade, agradeço a presença de todos. Em especial, gostaria de fazer um agradecimento ao irmão Nestor Pinho Filho, e graças a ele, pelo trabalho que ele fez na época, eu estou aqui com o PIN, da Lux Intênebris, e tenho guardado comigo a comenda daquele projeto social que a loja fez na época, ao qual eu fui um dos contribuintes. E obrigado pela presença de todos os demais queridos irmãos da 7ª região lá, que eu faço parte também, que estão aqui presentes, e de todos os estados do Brasil. Agradeço bastante. Então, vamos lá começar. Eu, antes, gostaria de falar o seguinte: esse assunto sempre foi muito caro para mim. Eu nasci em Santos, né? Eu sou filho de pai e mãe espanhol, mas eu sou santista de nascimento, né? Então, eu me considero um filho da terra. Estou só aqui para colocar o tempo, porque senão eu me perco depois, né? E é um tema que sempre me foi caro. E uma vez, eu já tinha 22 anos, e numa campanha, numa eleição para prefeito da cidade de Santos, num debate, um jornalista espanhol também, Fernando Allende, fez a seguinte pergunta para um candidato: o que está escrito no brasão da cidade de Santos? E esse candidato não soube, e aí o repórter, né, o jornalista, respondeu: terra, está escrito em latim, terra da caridade e da liberdade. Caridade, porque é o primeiro hospital de todas as Américas, foi na cidade de Santos. Não foi a primeira Santa Casa. A primeira Santa Casa foi em Recife,
mas lá era Socorros Mútuos. A primeira Santa Casa com hospital foi na cidade de Santos. E Liberdade, por ser a terra do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, né? Então, aí eu tive o interesse desde aquela época de pesquisar mais, e agora com o bicentenário também da independência, uns grupos estão sendo formados para tentar fazer um resgate da memória dessa figura tão relevante e importante para a história do nosso país e que não tem sido tratado como deveria. E tem um motivo do porquê, e a gente vai ver hoje o porquê disso. Ok? Aqui para mim já está dando que está passando para todos vocês. Tem aí meus contatos. Bem, aqui já foi lido. Aqui só são temas que eu trato também, já tratei em algumas lojas. Muito bem. Então, vamos começar lá pelo aquilo que eu comentei com vocês, que é ampliar a luz a relevância, a importância, a pertinência de José Bonifácio. E nós sabemos, na maçonaria, a gente fala bastante, ele foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, mas não foi o primeiro a ter o título de grão-mestre. Depois a gente vai falar sobre isso. Foi o irmão dele, né? Antes dele que teve, uma iniciativa que não deu certo, né? Lá em Pernambuco. Mas então a gente vai falar um pouquinho do José Bonifácio, do papel dele no nosso país, a importância que ele teve, né? A história dele, a relação que ele teve lá com Dom Pedro e os reflexos disso na ordem que talvez estejam presentes até os dias de hoje, né? Bem, nasceu em Santos, e é Santos mesmo, né? Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas ilustres no nosso país que nasceram, por exemplo, em Cubatão, mas quando Cubatão pertencia a Santos, né? José Bonifácio não, nasceu em Santos, né? Não tem outra região, não. A pessoa fala, Roberto, mas foi Santos mesmo? Não, foi Santos, né? Em 1763, estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal, Química, Ciências Naturais, Filosofia e Direito. Lembrando, gente, que hoje é muito difícil. Hoje, quando a gente, por exemplo, o irmão Fuad é da área química, ele mergulha na química, vai na química. No passado, cada vez mais para trás, quando a gente volta, as pessoas estudavam um leque enorme de ciências, porque o conhecimento de cada ciência era limitado, né? Desde que a humanidade existe até 2003, foram produzidos 12 bilhões de gigabytes de informação. Somente no ano de 2003 foram produzidos 12 bilhões de gigabytes de informação. Então, é para mostrar o mundo que nós estamos vivendo, né? Em relação à informação e em relação à extensão de tudo que nós temos para estudar, né? Estudou sobre mineralogia, e isso foi muito importante na Europa e em Portugal. Ele abriu, inclusive, a cátedra sobre essa questão dentro em terras lusitanas, né? O governo português patrocinou isso e viajou por vários países europeus, né, pesquisando essa questão mineral com apoio, né, não só do governo português, como dos outros governos, uma parceria que Portugal tinha. Lembrando que Portugal, apesar de estar num processo de decadência, tinha ainda uma áurea ainda do período anterior que tinha vivido, né? Aí, a famosa descoberta na Suécia, que até hoje, né, é uma coisa fundamental e importante. Nós tivemos uma palestra quarta-feira do irmão Michael Willis, eu nunca sei falar o nome dele direito, né? E depois dei carona para ele, e ele comentou, não sei se foi a mãe ou a esposa dele, precisou usar produto, né, para saúde relacionado a esse mineral descoberto, né, por José Bonifácio, que é hoje tão fundamental e essencial, inclusive na tecnologia, né? O brasileiro lá relacionado na nossa tabela periódica. Foi o criador, já falei, da primeira cátedra sobre mineralogia, lá em Portugal. A gente tem que contextualizar um pouco para tentar entender quem foi José Bonifácio, né? Até pela bagagem intelectual, conhecimento, tá, que ele tem, para depois a gente fazer um contraponto com outra figura muito importante na nossa independência, mas menos importante do que Bonifácio. A gente vai deixar isso claro por quê, né? Bem, pelo brilhantismo acadêmico, tornou-se secretário da Academia de Ciências de Lisboa, participou da Academia de Ciências da França. Muitos dizem, assim, relatos historiográficos sobre ele, que o fato dele estar muito vinculado à França dificultou a entrada dele na Real Society britânica, né? Ele viveu, inclusive, a Revolução Francesa, ele estava lá bem quando eclodiu a Revolução Francesa, e isso, inclusive, contribuiu para ele enxergar que rupturas têm que ser feitas de formas lentas e graduais. Rupturas de forma abrupta
podem causar caos ao país e até a volta a um período anterior. Em pouco aconteceu um pouco isso no período da Revolução Francesa, quando você voltou ao período imperial com reis. Depois, tudo bem que era outra dinastia napoleônica, mas voltou um processo absolutista durante um período de tempo, né? Então, eu estou antecipando um pouco, mas é porque tem a ver com o contexto. Outra coisa desse segundo item desse slide que vocês estão vendo, tem um pouco a ver com a visão que ele tinha, inclusive já da visão sustentável, né? Pesca da baleia. Ele fez um trabalho acadêmico sobre isso. Tem livros, inclusive, escrito, um livro de 1922, que retrata esse trabalho que ele fez, né? Ter limitações por causa do óleo, né? Que era utilizado o óleo da baleia, né? Inclusive para a iluminação, né? Das cidades, né? Porque a capacidade humana de caçar baleias era maior que a natureza de repor as baleias, de repor o estoque, né? Então, ele já tinha essa visão, né? Que a demanda, né? E a necessidade, senão a gente, como é que a gente fica, né? Se a gente caçar mais, né? A gente consumir mais do que a natureza reproduz, né? Então, hoje se fala muito, não se fala mais sustentabilidade, se está falando muito ESG, que é um termo em inglês para meio ambiente, social e governance, que é governança, né? Então, o E de environment, que é meio ambiente, o S de social e o G de governance, né? Então, é lógico que o econômico está dentro do conceito, né? Esse conceito que nasceu em 2004 na ONU tem o E do econômico dentro dele, né? Só não está na sigla, mas tem dentro. Aí, o último item, aquele que eu falei, né, da Revolução Francesa, acreditava, por ter vivido e ter visto o que ocorreu, que era muito melhor ser reformador, né? As transformações deveriam ser de forma reformadoras do que revolucionárias. E isso impactou o jeito dele ser, e quando ele veio aqui para o Brasil, a solução que ele pensava para a independência do nosso país, né? Isso contribuiu para ele. Anos depois de todo esse trabalho na Europa, que ele esteve em diversos outros países, retorna para Portugal e ele esperava um reconhecimento maior pelo trabalho que tinha sido feito. Alguns, não historiadores, que você não vai encontrar isso em historiadores, mas algumas pessoas, talvez querendo enaltecer demais a figura do José Bonifácio, falam que Portugal, ele estava ovacionado. Não é verdade, segundo toda a historiografia e documentos da época, né? José Bonifácio ficou desgostoso pela falta de reconhecimento. E a falta de reconhecimento, ele percebeu o quê? Ele não era um português da gema, né? Ele era um português brasileiro, então não era um português, né? E isso contribuiu para ele não ter o reconhecimento que ele acreditava que ele ter. Ele era vaidoso, sim, né? Era uma característica que ele tinha. A gente já vai falar aqui não só das qualidades dele, mas ele achava que pelo trabalho que ele tinha feito, o que ele tinha conseguido de reconhecimento para Portugal, pelo trabalho de mineralogia, ele teria um reconhecimento do governo português. Aí, em 1819, guarda bem isso, hein? Então, 1819, nós temos aqui Dom João VI aqui no Brasil, desde 1808, né? Com 56 anos de idade, ele volta para São Paulo, volta para a província de São Paulo, sua terra natal, Santos, né? E com 56 anos naquela época, estava um pouco cansadinho, né? Achava que o seguinte, né? Eu vou voltar lá porque eu amo, que é botânica, estudar os minerais. Ele adorava, né, a botânica, adorava as flores, o significado das flores, né? Mas não teve jeito. O pessoal sabia da relevância, da importância do trabalho que ele tinha feito, né? Independente do reconhecimento ou não em terras portuguesas. Ele começa a receber visita de fidalgos, de pessoas da corte de João VI, convite do próprio Dom João VI para trabalhar lá, né? Inclusive, ele seria a primeira pessoa abaixo do primeiro-ministro, que seria lá o Tomás Antônio, que seria uma espécie, entre aspas, de primeiro-ministro, e ele seria abaixo dele, seria o brasileiro com mais alto cargo, né, na administração portuguesa. Tá? E aí ele sempre dizia que voltou para aprimorar os estudos da ciência. Mas fidalgos, nobres, membros da administração sempre procuravam, e a vaidade também tem um impacto aí, né? Estou sendo procurado, tá? Querem minha contribuição, né? E isso, logicamente, de alguma maneira, teve presente na figura do José Bonifácio. Aqui é só para dizer isso aí, tá tudo isso aqui é comprovado, tá? É trecho de um poema de autoria de José Bonifácio entregue a Dom João VI. Ok? Ilumina teus povos, dá socorro, pronto e seguro ao índio tosco
ao negro, ao pobre desvalido. A imunda vestidura da pobreza e de brutos faria homens e heróis. José Bonifácio sempre acreditou que a abolição teria que ocorrer de forma lenta e gradual, não abrupta. O aprendizado que ele tinha da Revolução Francesa. Não tem subsistência isso. Isso não vai durar ao longo do tempo. Isso vai cessar, não tem como. A ideia dele é que na proclamação da nossa independência já viesse um ritmo de processo abolicionário. Essa era a ideia dele. Tá? Como também era a ideia dele levar nossa capital para o interior do país para ramificar a administração, dificultar a invasão. Estamos lembrando que o Rio de Janeiro, mar fácil, né? Estamos colocando lá 1800 e pouco, né? Não vamos colocar 2022, que também é fácil na cidade litorânea, né? Mas ou para o interior, dificuldade de acesso, né? Para preservar a administração pública. Então, ele já tinha esse conceito. Tá? E ele acreditava ainda na união. Isso é verdade, tudo que fala, né? Talvez as pessoas o critiquem, mas a gente tem que tentar viver naquele momento. Éramos um único país, né? Então, Portugal, Brasil e Algarves era uma única nação. Então, nós tínhamos o conceito de Reino Unido. Praticamente, aquele conceito que se vivia era o que é a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte com a Inglaterra. Era isso que a gente tinha. Temos que deixar isso muito claro. O conceito que se estava trazendo era de uma única nação, né? Tudo bem, fala assim, Roberto, mas o pessoal da Escócia quase lá conseguiu independência, se separa. Sim, ok, mas a realidade hoje vigente é isso. Tanto é que eles votam tudo lá, o pessoal vota nos processos, vota nas questões, vota para o primeiro-ministro, existe o primeiro-ministro na Escócia, né? Mas eles são Reino Unido. Tá? E era esse conceito que se tinha Brasil, Portugal e Algarves. E ele acreditava que isso seria positivo, não seria ruim ter esse conceito. Ele acreditava que era assim. Se a gente for ver hoje, está cheio de escoceses que é assim. O Sean Connery, ele foi a vida toda contra a coroa britânica e defendia a independência da Escócia. Morreu defendendo o Reino Unido. Né? Passou quase uma vida inteira e mudou de opinião. Né? O Sean Connery, que era um famoso, utilizava o lado famoso dele, né? Um grande ator conhecido no mundo inteiro, né? Para defender a causa escocesa. E muitas vezes ele ia em lugares com o saiote, que eu não sei o nome daquele saiote escocês, né, para mostrar a identidade escocesa. Né? Então, é só para dizer que não é nenhuma maluquice, né, como alguns críticos falam de Bonifácio defender o Reino Unido, porque era uma coisa que se defendia. Lembrando que a gente ia escolher parlamentares para lá. Não, se escolheu, se votou. Né? Não vou estar em discussão quem votava naquela época, que não era o processo democrático que nós temos hoje. Né? Depois, logicamente, com o que ocorreu, que nós vamos mostrar aqui, com a querência, né, com o querer de Portugal de voltar, dos políticos portugueses, parlamento português, querer voltar, que o Brasil voltasse à condição de colônia, não fosse o Reino Unido, voltasse a ser colônia, e aí o próprio Bonifácio entende que o caminho seria a nossa independência. Né? Aí vem aqui o processo, né, deixou de ser absolutista, passou a ser uma monarquia constitucional, nasce aquele conceito que tem na Espanha, tem na Inglaterra, tem na Dinamarca, tem em diversos outros países, né? José Bonifácio acreditava que seria possível manter-se no Portugal, com forte autonomia, né? Mas frustra-se, inclusive com deputados brasileiros. Essa frustração com deputados brasileiros tem muito a ver com quem aqui assistiu aquele filme Coração Valente, com o Mel Gibson, né? Onde os fidalgos escoceses recebem benefícios do rei inglês para atrair a Revolução Escocesa, né? É um pouco isso. Né? Os deputados brasileiros que estão nas cortes portuguesas, né, representando, foram eleitos aqui para representar, recebem benefícios para ir contra o Brasil. Né? E isso o frustra e decepciona muito. E aí ele passa a defender, percebe que o Reino Unido está praticamente impossível de ser mantido e começa a defender o processo de independência do Brasil. Importante, por que defender a monarquia? Era uma questão pragmática de José Bonifácio. Ele tinha visto a Revolução Francesa e ele tinha visto o que estava ocorrendo com Américas, com a independência da América Espanhola. Ele estava vendo o que estava ocorrendo. Então, a solução pragmática de Bonifácio era manter o país unido, é necessário um processo de ruptura lenta, gradual, reformadora com a monarquia.
o país não ficaria unido. Se alguém aqui, pessoal que é da Bahia, de Salvador, tá, né? A Bahia começou antes a brigar, né, antes do 7 de setembro, e terminou somente em 2 de julho de 1823. Todos os historiadores são quase unânimes. Se não fosse monarquia, se não fosse Dom Pedro, se aqui fosse uma república, a Bahia seria outro país. Ela não estaria vinculada ao Brasil. Não teríamos o Brasil do jeito que nós temos hoje. Praticamente é unanimidade em todos os historiadores. Se a gente tivesse seguido o caminho de Gonçalves Ledo, nós estaríamos aqui fazendo uma reunião da América do Sul, ou um pedaço da América do Sul, né? E não de um único país. Isso é praticamente unanimidade, que a monarquia foi fundamental, essencial, para manter a unidade territorial do nosso país. E isso se deve muito mais ao próprio José Bonifácio do que ao próprio Dom Pedro. Então, por isso que ele tem que ser lembrado. Se nós temos o nosso Brasil, do jeito que nós somos, praticamente a unidade territorial, está ali no mapa, você vai ver que o Acre veio depois, né, que aí Peru, a Bolívia tinha aquele território, aí foi feito um acordo na época, e pagamos, o Brasil pagou, né, o nosso irmão Barão do Rio Branco, né? Mas ele tinha isso claro, da importância para manter a unidade. Ah, mas o povo foi contra, o povo era contra Dom Pedro, por isso que ele sai, mas o povo não era contra a monarquia. Tanto é que na proclamação da República foi um Deus nos acuda, né? Porque tiveram que matar, né, os símbolos monarquistas, é por isso que José Bonifácio cai no ostracismo, né, para tentar enaltecer a República. E aí eles lançam um líder que não existia, né? Na proclamação da República, eles criam Tiradentes. Eu falo criam porque eles colocam com a figura de Jesus Cristo, Tiradentes, né? Então eles, temos que ter um novo herói. E aí também o que se fazem com a República, se você pegar todos os livros, o que se ensinava no período monárquico, vocês vão ver que o Bonifácio era muito enaltecido no processo educacional, no processo escolar do nosso país. Só que aí, pega aquele pessoal daquela época lá, da proclamação da independência, esquece quem defendia a monarquia e enaltece quem defendia a república. Gonçalves Ledo, aquele jornalista lá, que era meio maluquinho, né, que queria matar Dom Pedro, tá, vamos falar bem dele, vamos enaltecer o republicano, né? Então foi isso que a República fez. Um jornalista. Não dá nem para comparar, do ponto de vista intelectual, Gonçalves Ledo com Bonifácio. Não dá nem para comparar, nem para começar, né? Foi fundamental o processo de independência? Foi. Foi essencial? Foi, né? Mas a distância é enorme. Só que a República fez isso. Ela apagou heróis que eram fundamentais e essenciais no processo monárquico do nosso país. O Bonifácio lutou por uma Constituição onde teríamos o seguinte, deixar bem claro, não é, muita gente fala assim, o Bonifácio que inventou o poder moderador, é o escambau. Quem criou o poder moderador foi Dom Pedro, porque ele queria ter o poder. O conceito que o Bonifácio queria é que fosse um poder executivo, mas sem o poder da escolha do governo. Ele representaria o Estado, ele queria um modelo muito inglês. Ele representaria o Estado Nacional, representaria o Brasil diante do mundo. Então, ele seria a representação institucional da nossa nação. E é por isso que o Bonifácio brigava muito com Dom Pedro, porque falava, você tem que representar as virtudes do nosso país. E Dom Pedro não era um homem tão assim virtuoso, era inteligente pra caramba, né? Mas era mulherengo, o Bonifácio também era mulherengo, só que aí já estava velhinho, né? Então aí mulherengo diminuiu um pouquinho, né? Então, uma monarquia constitucional parlamentar, com poder executivo no poder do parlamento, mas ele sendo representação institucional, né? Abaixo do poder legislativo, quer dizer, seria um modelo parlamentar, nós seríamos um país parlamentarista, tá? Com um primeiro-ministro, né? Estaria mais perto de chefe de Estado do que chefe de governo, né? Como hoje no Brasil a gente fala que a gente tem tendências a ser um modelo meio que francês, se a gente fosse com parlamentarismo, né? Onde o presidente tem uma função de Estado, de representação institucional e de defesa, e o primeiro-ministro é o zelador, né? É o zelador da lojinha, né? Se tivéssemos seguido esse caminho, não teria sentido, talvez, o golpe da República, né? Por quê? Porque o poder moderador, instituído com a Constituição outorgada de 1824, colocou na responsabilidade do imperador a troca de governo. Então, apesar de ter o primeiro-ministro, é ele que não está bom, nova eleição, não troca, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Liberal. Então, ele tinha responsabilidade, porque além de ser a representação do Estado,
Ele tinha representação de governo porque ele que decidia. Ele tinha aqui além de ter os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, nós tínhamos o poder moderador, que era do imperador. Foi criado por Dom Pedro. José Bonifácio não era nada a favor disso. Ele era a favor de uma monarquia constitucional, onde o imperador representava o Estado e as virtudes do nosso país. Né? E se tivéssemos, talvez não tivesse sentido, né? Porque o mau ou bom governo não recairia sobre as costas do imperador, se nós tivéssemos implantado uma Constituição idealizada por José Bonifácio. Né? Ele representaria isso no Brasil, e não um governo de plantão. Mas como ele representava o governo de plantão, e toda a sociedade sabia, né? A sociedade brasileira tinha uma desconfiança enorme que a princesa Isabel não governaria, porque como tem o poder moderador, tem o poder do governo, e seria o Conde Deu, que era odiado pela sociedade brasileira como um todo, pelo comando da sociedade brasileira, né? Que era o esposo da princesa Isabel. Aí talvez a gente pudesse ser, então, uma monarquia parlamentar. Esse erro de Dom Pedro pagou-se o preço, e talvez a gente não ser monarquia. Né? E nós gostamos de monarquia, né? É rei momo, a gente adora a monarquia. Né? Os americanos também, eles elegeram a família imperial deles, a família real deles é a família Kennedy, né? Dom Pedro era inteligente, perspicaz, visionário, mas também explosivo, impulsivo. É importante lembrar que vieram os melhores professores de Portugal, vieram para o Brasil. Como é que ele era? Porque era simples. Ele estudava se queria estudar. Então, João VI, não, se não quiser estudar, não precisa estudar. Então, que adianta você ter os melhores cérebros se a pessoa não quer estudar? E já pensou você ter com você? Você acabou de ser iniciado na ordem maçônica. Aí você vai ter o Fuad Haddad como professor, mas você não quer, não. Você está perdendo pra caramba. Mas e aí? Né? Então, era isso que aconteceu. Né? O imperador, né, o rei Dom João VI, não precisa. Né? Não precisa. Então, por isso que ele não tinha. E tanto ele se preocupou de não ter o estudo que deveria ter, que ele fez questão absoluta de deixar Bonifácio para educar o Dom Pedro II, que seria o imperador do Brasil. Ele fez questão de deixar o José Bonifácio. Né? É lógico que depois acabou sendo lá, tem um jogo feijó e tem um monte de gente que acabou tirando Bonifácio dessa história toda. Mas aí é outra história, ele também já estava bem mais idoso. Né? Ele gostava de virar a noite em bebedeiras, né, nos bares, tem o famoso chalaça, que é verdade. Eu vou ser sincero, se eu tivesse sido iniciado numa loja, chamar chalaça, porque tem, em homenagem a ele, eu teria saído. Porque esse cara prestou um dos maiores desserviços à nossa nação. Ele foi aquele amigo que levou Dom Pedro para putaria, levou Dom Pedro para o fim do caminho. Ele foi a pior influência na nossa nação. Foi o chalaça. Então, para mim, essa loja devia mudar de nome, porque esse cara só fez mal ao nosso país, não fez bem nenhum. Né? Em festas, pular cerca com amantes, etc. Né? A Marquesa de Santos tem esse nome para cutucar os Andradas. Né? Então, por isso que ela não era de Santos. Bonifácio, como governo, era um homem sério, sereno, responsável, moderado, sábio. A gente já fala um pouco das não qualidades. O Dom Pedro acabou vendo em Bonifácio um homem 35 anos mais velho, uma espécie de pai. Porque o Dom João VI foi muito ausente. O que o Dom Pedro queria era o amor da mãe, que amava o Miguel, o irmão dele. E casou com a filha de Dom Pedro. E depois ferrou com a esposa e tirou o trono da filha de Dom Pedro. Por isso que Dom Pedro foi Dom Pedro IV lá em Portugal. Ficou pouco tempo que acabou morrendo. Né? Então, Dom João VI foi um pai ausente. Então, tinha uma relação de pai e filho que era o seguinte, não é tranquila. Se algum irmão aqui falar para mim que é pai ou filho e que a relação é 100% tranquila com o seu pai ou com o seu filho, por favor, ensine para todos nós. Porque relação, você ama demais seu pai, você ama demais seu filho, mas tem atritos de gerações, tem pensamentos diferentes, né? Não é 100%. Né? Então tem aquele amor forte, mas tem. E é o que tinha entre Bonifácio e Dom Pedro. Né? Só que não eram pai e filho, mas tinha essa relação existencial. Um carinho grande entre os dois. E brigas, e aí a gente vai ver o resultado dessas brigas. Como conselheiro do imperador, né, uma espécie de primeiro-ministro, ele se desentendia e brigava o tempo todo. Pedro frequentemente se irritava com as broncas de José Bonifácio.
né? Porém, nos seus momentos de calma e lucidez, via em José Bonifácio espécie de pai, um padrinho, mentor político, enorme respeito e referência, né? Além de virtudes, o José Bonifácio era poeta, abolicionista de forma lenta e gradual, pioneiro da ecologia, mas a favor da exploração dos minérios, geólogo respeitado no mundo todo, mas era vaidoso, né? Alguns historiadores dizem hoje que se o José Bonifácio vivesse hoje, ele seria um metrosexual. Ele teria um pouco assim a vaidade do Roberto Justus, né? Não sei, está tudo. Então seria um metrosexual, ambicioso, autoritário, mulherengo, né? Aí o tal do metrosexual. Ou seja, ele era um ser humano. Ser humano. Se formos falar de qualquer um de nós que estamos aqui hoje, nós vamos ver que nós temos qualidades e temos defeitos. E os nossos inimigos vão enaltecer os nossos defeitos. E os nossos amigos vão enaltecer as nossas qualidades, né? É assim que a roda gira no mundo da política, etc., né? E é lá também. Entendeu? É claro que esses desentendimentos, né? Esse é o memezinho que tem na nossa ordem, né? Acabavam, logicamente, impactando a nossa ordem, né? Essas fugas de Dom Pedro com Bonifácio acabaram impactando a maçonaria em solo brasileiro. Aqui é o discurso, um trecho do discurso de José Bonifácio na posse como grã-mestre do Grande Oriente do Brasil. Como legítimo maçom, fui sempre homem honrado e fiel aos meus juramentos. Amei a minha pátria e ao meu rei. Respeitei sempre a religião de meus pais. Procurei ser caridoso para com meu próximo e mormente para com meus irmãos. Mas não vendo, talvez me enganasse e fosse injusto, na organização de novas lojas portuguesas, realizados os fins sublimes da verdadeira e legal maçonaria, julguei então dever executar para com elas o conselho do evangelho. Sacudi o pó das sandálias e mudei de terra. Né? A questão dele, do Brasil, de constituir a maçonaria brasileira e liderar, por um momento, a nossa maçonaria, a nossa ordem. Os historiadores não são unânimes sobre quem levou Dom Pedro para dentro da ordem. Não são unânimes isso. Estou falando de historiadores independentes de se eles maçom ou não. Porque a maçonaria é um ponto fundamental no processo nosso de independência. Então, a maioria dos historiadores acha que foi o grupo de José Bonifácio, mas tem vários historiadores que dizem que não, foi o grupo do Gonçalves Ledo, que tinha interesse em que o Dom Pedro estivesse. Gonçalves Ledo é o seguinte: se for pela monarquia, ele tem que estar conosco, né? Ou então mais fácil para controlar o Dom Pedro. Tanto é que quem dá a ideia de que o Dom Pedro jurasse a futura Constituição, que não estava pronta ainda, foi Gonçalves Ledo, né? Ele jura uma Constituição que está sendo construída. Ele jurasse que iria respeitar, e ele não jura, né? Dom Pedro, para evitar desabores, fincou um pé nos dois grupos, inclusive homenageou Gonçalves Ledo com a Ordem do Cruzeiro do Sul e a Comenda de Cristo. A obrigatoriedade da Ordem no cumprimento da Constituição do Brasil, que ainda não estava pronta, foi sugerida por Gonçalves Ledo, que tinha virtudes, mas também muitos defeitos. Essa exigência de Gonçalves Ledo contribuiu fortemente para a queda da Constituinte. E aqui só um parênteses, né? Nessas brigas todas foi criado em 1822, pelo José Bonifácio de Andrade Silva, o apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, que foi recriado agora, no ano passado, né? No bicentenário da Independência. O irmão Chapeta, né, do Grande Oriente do Brasil, exerce a liderança na disseminação do apostolado. Eu não tenho maiores informações, não faço parte, já fui convidado para fazer parte, inclusive na primeira leva, mas eu não tenho tempo, né? Eu não vou acabar ganhando divórcio ainda, né? Não entrei, mas a ideia dita em falas do Chapeta é o resgate ao que defendia o apostolado na época de Bonifácio, de um apoio ao povo brasileiro, um apoio à benevolência brasileira, um apoio ao estudo e à reflexão do povo do Brasil. Dom Pedro já havia dito diversas vezes em documentos que as desavenças entre Gonçalves Ledo e Bonifácio iriam dividir a ordem, né? Até que a unicidade durou bastante, um pouco mais de um século, né? O estilo tirando Dom Pedro, será que ainda vigora nas potências do Brasil, né? O Grande Oriente do Brasil, uma potência com 27 obediências, respeito quem pensa a nomenclatura diferente, tem pessoas que utilizam essa nomenclatura, eu acho mais apropriada. Então, o Grande Oriente do Brasil é uma potência e tem 27 obediências, porque o Grande Oriente do Brasil de São Paulo, ela deve obediência ao Grande Oriente do Brasil, né?
A Confederação Maçônica Simbólica do Brasil tem 27 potências, são as 27 grandes lojas, 26 estados e o Distrito Federal. A Comab, até a última informação que eu tenho, né, são 27 potências, 27 grandes orientes independentes, né, mas a informação que eu tenho é que logo vai atingir os 27 também. Né? Essa é a realidade brasileira. Né? E temos um trabalho aí tentado sendo feito de unificação, e eu valorizo muito o irmão Aldino Brasil, né? Lógico, por estar nas grandes lojas, é a pessoa com quem a gente mais vê o trabalho, né? Mas o trabalho sendo feito pelas lideranças, tanto da Comab, do GOB, da CMSB, de tentar fazer mais trabalhos em conjuntos pela maçonaria do nosso país. É um momento de calmaria, um momento de equilíbrio, um momento não digo unificação, mas um momento de pensamento único nessa direção. Né? E quem sabe até a gente tenha outros grupos aí que acabem se integrando também a esses 3 grandes grupos. Talvez por Gonçalves Ledo ser jornalista tivesse contribuído para a sua projeção, mas do ponto de vista intelectual, de conhecimento geral, seja da arte, da ciência, da própria economia, né? José Bonifácio estava a anos-luz de distância de Gonçalves Ledo, sem dúvida nenhuma. Né? Gonçalves Ledo era bem um grande revolucionário. Dom Pedro I, apesar dos atritos, sempre respeitou José Bonifácio, tanto para educar seu filho, como falei, fez questão de deixar o futuro Dom Pedro II com o José Bonifácio. Aqui é só para dizer algumas estátuas que tem, né? Uma estátua lá em Nova York, um grande reconhecimento que ele tem, inclusive, em documentos na França, pelos trabalhos prestados na área da ciência, né? Em Portugal também reconhecido pela parte de escrita, né? Então, é uma pessoa que tem um grande trabalho e devido à República, né? É o que aconteceu. A República necessitava de novos heróis, o Tiradentes. Já falei para vocês, né? Tinha que abafar os grandes vultos da monarquia, por isso praticamente abafou José Bonifácio, que sempre foi a favor da monarquia, por causa de tudo que eu já expliquei aqui, uma monarquia constitucional, parlamentar, deixar bem claro, né? E a República enalteceu a figura do Gonçalves Ledo no processo da independência, e até, eu acho que até esse reflexo não foi só no país, não foi só no governo, não foi só institucional na nação, a própria ordem maçônica, do meu ponto de vista, acabou sendo impactada por isso, né? E renegou a figura do José Bonifácio, tanto é que nós temos mais lojas, eu já tenho esse dado, mas impus aqui, nós temos muito mais lojas com o nome de Gonçalves Ledo do que com o nome de José Bonifácio, dentro da ordem maçônica, seja corpos dos altos graus ou lojas simbólicas. Né? Então, nós também fizemos esse mesmo processo que a República fez em relação à figura do José Bonifácio. Isso aqui foi escrito num livro de 1963, por Francisco de Assis Barbosa. Em certo sentido, José Bonifácio é ainda hoje uma presença incômoda, como a reclamar soluções para muitos problemas ainda não resolvidos. O político reformista sobrevive ao cientista, o que parece demonstrar que não conseguimos alcançar um tão acentuado progresso no campo social e econômico. 1963. Será que hoje é diferente? Conclusão. Calma que ainda tem mais um pouquinho aqui, mas estou dentro do tempo. Popularmente sempre teve o título de patriarca da independência, mas a titulação de patrono da independência só foi reconhecida pelo Estado brasileiro em 2018. Ele era popularmente chamado patriarca da independência, mas o Estado brasileiro não tinha dado a ele essa titulação. Foi dada em 2018. Né? Foi cérebro do processo de emancipação de Portugal, relação conturbada com Dom Pedro, meu pai e filho, era abolicionista, né, lente gradual. Foi o primeiro grã-mestre do Grande Oriente do Brasil, não o primeiro grã-mestre do Brasil, foi seu irmão, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva. E, por incrível que pareça, que também era maçom, né? Não tem, na minha pesquisa que eu fiz, não achei lógico o nome dele. Né? Posso ter não feito uma pesquisa tão profunda, né? O Madrid deve ter aí a pesquisa mais detalhada e deve ter certeza de se tem ou não, né? Se ele falar que não tem, não tem. Se ele falar que tem, tem, né? Porque ele tem aí o maior cadastro de lojas maçônicas do nosso país, né? O irmão Madrid.
Então, essa é uma coisa importante, que foi um trabalho que teve lá numa revolta que teve em Pernambuco, tá? E o irmão do José Bonifácio estava envolvido, e ele teve essa titulação, foi o primeiro a ter essa titulação antes do José Bonifácio. As carreiras do início da ordem permanecem até hoje com momentos de tolerância, né? Quando eu falo tolerância, é suportar, né? Tolerar o próximo é suportar o próximo, não é estar no lugar do próximo. Estar no lugar do próximo é alteridade. Eu me coloco no seu lugar, eu quero entender tudo que está com você, eu quero sentir o que você sente. Isso é alteridade. É anos-luz longe da tolerância. A gente nem está tolerando. Muitas vezes nem na tolerância a gente está, que dirá na alteridade, né? A alteridade é um passo além da tolerância, né? Porque tolerar é suportar, aguentar, tá? A alteridade é se colocar no lugar do outro, né? E momentos de ebulição, que nós tivemos em 1927, tivemos na década de 70, tivemos em 2018, recentemente dentro de uma mesma potência, né? Então, a gente teve vários momentos aí de ebulição dentro da ordem constituída e reconhecida internacionalmente como regular e reconhecida, né? Um adendo aqui das bandeiras, né? Só um adendo por causa da República, por que a República trilhou o caminho de manter a nossa bandeira e não seguir a bandeira americana, né? Que eu brinco, porque essa bandeira provisória, né, que durou 4 dias, era uma bandeira estilo Estados Unidos, né? E a gente manteve o conceito. Aí o pessoal fala, mas está tudo errado, né? Não tem que dizer que verde é isso, verde é aquilo, não. Aí você pode ressignificar. E foi isso que a República fez. Ela ressignificou. Ela manteve a bandeira, mas ela ressignificou. Ela incluiu o que não tinha, né? As estrelas, como vocês podem ver na bandeira imperial, já tinha as estrelas, já tinha a representação das províncias, né? O império não era estados, eram províncias, já tinha a representação das províncias, e depois você tem a representação dos estados também nas estrelas, né? Acima da linha Ordem e Progresso é o estado do Pará, que, quando a bandeira é colocada, essa estrela deveria ficar em evidência para quem a vê, para quem olha para a bandeira, né? E a bandeira aqui era para estar amor, vírgula, ordem e progresso, né? Aí o pessoal achou que era piegas colocar amor, tirar amor. De vez em quando sempre aparece um projeto de lei no Congresso Nacional querendo voltar às origens, porque a frase inicial sugerida era amor, vírgula, ordem e progresso. O lema todo positivista era isso, amor por princípio, né? Ordem e progresso. Mas aí tiraram o amor, deixou só ordem e progresso, né? Aí aqui é só para dizer, né, que a bandeira imperial, o amarelo remetia à Casa de Habsburgo, Dona Leopoldina, a primeira esposa do imperador, e o verde à Casa de Bragança, ao qual fazia parte Dom Pedro I. E aí a bandeira republicana ressignificou, colocou branco, paz, né, o azul, céu e os rios brasileiros, e aí o amarelo passou a significar as riquezas do nosso país, né? Ele ressignificou, nós não somos mais monarquia, não tem sentido representar a Casa de Habsburgo, não tem sentido nenhum, né? E o verde, as nossas florestas, nossas matas, né? Aí eu faço um quadrinho aqui só para dizer, por exemplo, da ressignificação, alguns não vão concordar, principalmente os puristas do hebraico não vão concordar com essa fala, né? Mas quem utiliza Boaz está fazendo homenagem a São Jerônimo. São Jerônimo teve uma interpretação de que foneticamente a letra A na palavra Boaz, no período em que ele traduziu, né, não ficava bom foneticamente. O latim não ficava bom, né? Então ele utilizou o Boaz. Então quem utiliza Boaz, as potências que se utilizam Boaz, elas têm que entender que elas estão homenageando São Jerônimo. Elas não estão falando do original do hebraico, elas estão homenageando São Jerônimo. Os puristas do hebraico falam que muda o significado e muda, inclusive, a sensação que o alfabeto tem uma questão. O Marcos Rabelo estava aqui, inclusive, nós já participamos de um grupo de estudos do livro Seftireh Tzirah, né, que tem a Árvore da Vida, tá, e fala da importância do alfabeto. Os números vieram depois, né? E aí, quem estuda fala que a importância do A, o significado de taruá, né? Por isso que eu falei, a linha hebraica. Na linha da cristandade, né, você está homenageando São Jerônimo. É isso que você faz. Se você usa Boaz, é porque você está homenageando São Jerônimo. Isso tem que ficar explícito, isso tem que ficar claro, né? Por isso você está usando Boaz, que foi o primeiro tradutor para o latim, né? Então pronto.
simples, tranquilo, né? Do meu ponto de vista. Bem, aqui tem trocentos livros, né? O importante é que no nosso bicentenário, esse primeiro aqui amarelo, que vocês estão vendo uma tarde amarela, no nosso bicentenário da independência, o Senado Federal fez livros sobre a história dos fundadores do nosso país. E o volume 1, José Bonifácio. Eles tiveram o entendimento de que a pessoa central, fundamental, por toda a historiografia, né, para a nossa independência, é José Bonifácio. E por isso que colocaram ele no número 1. Está, inclusive, na justificativa. Tá? Isso aqui vocês podem fazer download no Senado, tranquilo. Tem também em papel, né, mas pode fazer. O do meio que está aqui, eu tenho os 3 volumes. Eu tenho que agradecer aqui ao irmão Franco Peroni. Inclusive, essa gravata que tem o miócitos aqui, foi ele que me deu de presente, quando eu estive lá. Eu conheci pessoalmente, inclusive, o irmão Berdu e o irmão Noronha, né, lá em Franca, me deu esses livros que foram escritos em 1922. Foi para o centenário da independência. São 3 volumes falando especificamente dos Andradas. Os de baixo, que vocês estão vendo embaixo, eu peguei num sebo, eu entrei na estande virtual, o sebo era de São Vicente. Aí o cara deixou até aqui na portaria do meu prédio, né? Eles são escritos em 1963. Tá? E aí depois vem os livros, a Miriam se dedicou muito a estudar José Bonifácio. Tá? Aqui um pouco da bibliografia, lógico, tem o website da Prefeitura de José Bonifácio, que é em homenagem a José Bonifácio da Silva, tem bastante informações interessantes, né? Então, aqui a bibliografia tem, e é isso. Fiquei nos... era 45, hein? Estou no 42, hein? Exato, não. Ficou dentro do tempo. Eu tinha prometido 45, deu 42. Obrigado aí, meus amigos. Irmão Roberto, muito obrigado pela sua palestra. E uma coisa que a gente sempre ouve e repete é que algo que está em constante mutação é o passado. A cada vez que se descobre um novo documento, a cada vez que se aprofundam as pesquisas, a gente vai aprendendo porque o passado tomou algumas vertentes que hoje nós estranhamos e muitas vezes, depois de novas pesquisas, ele acaba mudando. A figura de Zé Bonifácio, para mim, sempre foi cara, sempre teve a minha admiração. E eu não costumo fazer essa dicotomia entre um e outro colaborador para a independência do Brasil. Acredito que, se nós chegamos a ser uma nação, todos aqueles personagens contribuíram, cada um com sua defesa, cada um com seus pontos de vista. Muito obrigado pelos conhecimentos trazidos aqui essa noite. Exaltônio, vi também que está na sala o nosso irmão Pedro Brito, venerável da Luz e Conhecimento. Meus irmãos, nesse momento... Também, só um minuto, doutor, agora que eu vi, eu queria agradecer a presença do grande orador adjunto da grande loja maçônica do Estado de São Paulo, o irmão Ernesto Kizak, que também está aqui presente. Gostaria de agradecer a presença dele. Bem-vindo, o irmão Pedro Brito também. Nesse momento, nós vamos fazer um intervalo de 1 minutinho, enquanto os irmãos escrevam as suas perguntas, as suas dúvidas no chat, para que o nosso irmão José Marcos Teotônio, que é o nosso mestre de cerimônia, daqui a pouquinho será demandado a fazer a leitura das perguntas, ok? E aí eu vou fazer aqui um comunicado. Bom, o primeiro deles é lembrar os irmãos que nós temos a lista de presença, e os irmãos que preencheram a lista de presença irão depois receber o material de estudo de hoje, a gravação e também o certificado de presença. Esse aqui é o modelo da nova gestão 2023 do certificado de presença da loja virtual Lux Intenebris. São todos que preencheram o chat irão receber. Pergunto nesse momento, nosso irmão Pedro Brito ou nosso irmão Edmilson, se porventura vocês têm algum comunicado da loja virtual Luz e Conhecimento a fazer?
Boa noite, meu venerável Advítor Isaltônio, meu venerável atual Flávio Araújo. A gente comentou que no dia 18, né, a gente não vai ter reunião, palestra, no caso, em função do equinócio, né, da grande loja, que terão reunião nesse dia, tanto a GLEPA, a Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, quanto a Glom Maron, e o irmão Adilson já até elaborou um comunicado. E aí, por orientação do nosso Sereníssimo Grão-Mestre, não teremos reunião ou palestra virtual nesse sábado que vem, dia 18. Era só isso. Falar da felicidade de estar aqui com vocês e participar hoje da palestra do nosso irmão Roberto Gonzalez, como o nosso irmão Michel Bides, que falou aí. Realmente, muito bom ele, meu irmão. A sua fluidez, essa forma apaixonada como você fala, é muito gostoso de assistir. Obrigado, meu venerável. Muito Obrigado, grato. irmão Pedro. Obrigado por suas palavras. Gostaria de perguntar ao nosso irmão José Márcio Teotônio se ele já está a postos. Estou aproveitando, o nome da Pronto. saia escocesa é Kilt. Um Pronto, irmão irmão aqui, Jota. o irmão Paulo Castilho, colocou aqui. Kilt é o nome da saia escocesa. Pronto, meu irmão Zé Antônio, já temos 3 perguntas. Então, podemos dar início. Meu irmão Roberto, parabéns pela palestra. E temos aqui dos participantes já 3 perguntas. Do irmão Lucas Couto. Ele pergunta: o irmão poderia falar da noite da agonia e o período em que José Bonifácio foi banido? O José Bonifácio ele foi banido do país, foi banido da ordem maçônica e por isso, inclusive, ele criou o apostolado, né? Aí foi um reflexo dentro da ordem da briga do grupo de Gonçalves Ledo com o grupo de José Bonifácio. Como o irmão venerável bem lembrou, Flávio Araújo, ambos fizeram processos que contribuíram para a independência do país, e eu concordo em gênero e grau, viu, irmão Flávio Araújo? É que é comum, o irmão vai ver que é muito comum os defensores do Gonçalves Ledo serem mais críticos com o José Bonifácio e os defensores de José Bonifácio serem mais críticos com o Gonçalves Ledo. Talvez um dia eu tenho o irmão Nelson, que é um grande estudioso do Gonçalves Ledo, a gente se ama, a gente troca figurinha, conversa direto, né? O irmão Nelson, mas a gente pensa em relação a esse especificamente assunto diametralmente oposto, né? Então ele foi sim fechamento, inclusive, do Congresso da Constituinte, foi expulso do país, né? E depois ele retornou a próprio pedido do Dom Pedro I, né? Isso foi um processo que impactou todos os Andradas, né? Não foi só o José Bonifácio, porque a família era influente. A família era influente no governo. Se você for ver, existia nepotismo, né? Os irmãos do Bonifácio ocupavam cargos no governo de alto escalão, né? Que naquela época o nepotismo não era tratado como é hoje, né? Tem isso também. A gente sempre tem que analisar o ser humano como a época que a gente está analisando, né? Analisar 1822 é bem diferente de analisar 2023, né? Então a gente tem que entender o processo. Mas foi realmente foi uma ferida grande, emocional, para ele, mais para ele do que os próprios irmãos, porque ele era a liderança da família. E, inclusive, o José Bonifácio tem alguns relatos que dizem que ele tinha trazido a tragédia e o fim da família dele, né? E isso o machucou muito, né? Foi um processo ruim para o nosso país, como outros grandes líderes que a gente ceifou, né? Roberto, a segunda pergunta você citou aí outro personagem da história brasileira que foi Tiradentes. Então, irmão João Aragão dá boa noite a você e pergunta: sobre Tiradentes, ele era maçom? Olha, a vontade que eu tenho é de passar para o irmão Fuad Haddad. A vontade que eu tenho é que ele que responda a essa. Mas como eu penso igual a ele, né? Nesse assunto a gente pensa igualzinho, né? Não foi maçom, não foi. Mas assim, quem está numa loja que tem o nome Tiradentes, eles vão acreditar. Eu conheço o irmão, que eu adoro de paixão, o Rogério Pascoal, que é do Grande Oriente do Brasil, foi iniciado uma loja Tiradentes, não sei se o irmão Fuad Haddad o conhece também. Para ele não tem como, para ele Tiradentes foi maçom e ele tem todos os argumentos para dizer isso.
Eu, uma vez brincando, e ele aceitou a brincadeira, a gente estava brincando, eu falei, já entendi. Foi que nem aquele filme do Robin Hood, foi atrás da moita, né? Eu brincando falei assim com ele, né? Então ninguém viu, então, né? Então ele comenta muito de passagens de ser iniciados sem templos, em locais que não era, né? Ele vai por essa questão e dizendo que diversas pessoas foram iniciadas assim, né? É o caminho um pouco que ele vai, né? Mas eu fico com o irmão Fuad Andrade, que a historiografia oficial que atesta que Tiradentes não foi maçom. Agora uma pergunta do Fuad Andrade. Irmão Roberto, parabéns pela vibrante palestra. Bonifácio é realmente o patrono de nossa independência. Mas não seria Gonçalves Ledo o prócer, a voz do movimento? Irmão Fuad Andrade, vamos lá. Eu acho que sem Gonçalves Ledo não teríamos independência. Mas sem José Bonifácio, nós teríamos... Hoje, o irmão Fuad estaria num outro país e eu em outro país, né? Então, na verdade, o trabalho dos dois, apesar de ser aquelas rusgas, contribuíram para que a gente fosse, porque precisava alguém ser revolucionário. Se você tiver só o moderador, só o reformador, a coisa não vai. Alguém tinha que pôr fogo no negócio. E quem foi que pôs o fogo foi o Gonçalves Ledo, que acelerou o processo de independência. Não tem como a gente não negar isso, né? Mas não dá para dizer que um sozinho viveria. Então, por exemplo, a bisneta, sei lá, do Gonçalves Ledo, ela mata o José Bonifácio, ela diz que o José Bonifácio atrapalhou o descendente dela, ela fala horrores do José Bonifácio, né? Ela é parente, sei lá de que grau, do descendência direta do Gonçalves Ledo, né? Mas a nossa independência não teria ocorrido. Era necessário os dois. Essa é a conclusão que eu chego. A gente critica muito, mas os dois eram necessários. Porque se eu fosse um monte de José Bonifácio, a gente não teria andado. A gente precisava de alguém revolucionário. E quem fazia o papel de revolução, quem cutucava a sociedade para reclamar, quem cutucava para inflamar os fazendeiros, era o Gonçalves Ledo. Irmão Antônio ou irmão Flávio, o limite de perguntas serão quantas? Já tem uma pergunta aí do nosso irmão Erivelto, viu, Zé Marcos? Não, eu sei, estou perguntando o limite, que é para eu poder travar o chat. Então, são 5, pelo menos 5, né? Já Pronto, tem 3, então, né? as 5 já foram. Então, o chat vai ficar travado temporariamente para evitar perguntas. Então, Só irmão Roberto. irmão José Marcos, me permite só fazer um comentário? Sim. Me permite? Pois não? Não, só teve um irmão que colocou o Dom Pedro. Gente, o Dom Pedro foi a maior excrescência maçônica que se teve, né? É a mesma coisa que você pegar o maior empresário brasileiro que tem hoje, o cara que é mais rico e que faz muito pelo nosso país, e falar o seguinte: pô, esse cara pode ajudar bastante a gente, esse cara pode ajudar muito o nosso país. Vamos iniciar ele na ordem, a gente inicia rapidinho, ele chega a 33, ele vira o grão-mestre de tudo, vira comendador, vira tudo. Todo mundo aqui ia achar a coisa mais absurda se isso ocorresse hoje, em 2023. Foi um absurdo que ocorreu. Mas uma coisa é certa: Dom Pedro tinha a inteligência para saber que a ordem maçônica era relevante e importante. Qual era o problema de Dom Pedro? Ele chegou a falar isso com Bonifácio. Eu vou traduzir com as minhas palavras, eu não tenho paciência para ler. E quando eu lembro disso, eu lembro do irmão Fuad falar o tempo todo: maçom não lê, maçom tem que ler, maçom tem que estudar. O Dom Pedro sabia da relevância e da importância e ele terceirizou isso. Bonifácio cuida disso. Deixa que eles cuidem disso. Eles estudam por mim. Esse foi a grande questão da passagem curta que teve. E, infelizmente, a gente corre um risco muito grande hoje de termos um dia um grão-mestre que não sabe patavina de maçonaria. Eu já vi um grão-mestre que não sabia o que era maçons livres, antigos e aceitos. Ele não sabia o que era a sigla. Ele foi entregar o diploma e não sabia o que era a sigla, gente. Maçons livres, antigos e aceitos. Né? E faz pouco tempo, hein? Faz pouco tempo. Ainda bem que Deus o tenha. Né? Entendeu? Vai lá com os touros e com os novilhos dele. Entendeu? Ok, o irmão respondeu a pergunta do nosso irmão, que esse dia, quando eu interrompi para perguntar, eu iria fazer essa pergunta,
A do Ricardo Reis, né? Que fez essa pergunta e o irmão já respondeu. Agora vamos para a quinta pergunta, que é do nosso irmão Erivelto. Irmão Roberto, imensamente grato pela excelente exposto. Bom, sabemos como era em relação a Gonçalves Leiro, mas como era a relação entre Bonifácio e o padre Belchior? Bem, irmão Erivelto, o padre Belchior também é outro que foi fundamental e importante no processo de independência, é muito esquecido também. Ele soube trabalhar bastidores e soube trabalhar sem ser enaltecido. Ele era, bem, nos anos 70, podemos dizer que ele era o Golbery, mas as pessoas conheciam, que sabiam quem era o Golbery, né? O padre Belchior tinha um papel forte de fazer relacionamentos, né, para obter o apoio necessário para a nossa independência. O padre Belchior foi muito importante, ele obteve fazendeiros que eram radicais contra a nossa independência, viraram a favor da independência graças ao padre Belchior. Mas ele era ofuscado pelas figuras do Gonçalves Ledo e José Bonifácio. Mas ele foi fundamental e essencial no processo de costura. Se você for ver, irmão Erivelto, em grandes processos de transformação, tem pessoas que não aparecem tanto e costuram. O que seria da Revolução Francesa sem Danton? Danton não é tão lembrado quanto outros, mas Danton costurava muito o apoio para o processo revolucionário francês. Obrigado, irmão Roberto, pela resposta às 5 perguntas oficiais e devolvo a palavra ao nosso irmão Isaltônio Machado. Vamos dizer, Marcos Teotônio, você está com o seu celular aí por perto, disponível? Sim. Tá, é que teve uma pergunta que foi encaminhada a mim pelo WhatsApp, e aí se você faz essa pergunta, e aí na sequência a gente dá sequência, ok? Para não ficar para trás. Ok. Pronto. Então, irmão, o irmão Gonçalves. Irmão Gonçalves, parabéns. Essa pergunta é do nosso irmão Márcio Gomes. É uma unidade do trio Zen. Irmão Gonçalves, parabéns e obrigado pela brilhante apresentação. Pergunta: existe um questionamento sobre a iniciação de José Bonifácio na maçonaria. Teria sido ainda na Universidade de Coimbra, na Ordem dos Azuis, em outro momento ou no retorno ao Brasil? Cara, irmão Márcio Gomes, que eu já tive o privilégio de assistir palestras também. Olha, pela historiografia que eu possuo, ele foi iniciado, sim, em Portugal, em Coimbra, em loja portuguesa. E existe, aí, eu não posso garantir agora sobre documentos comprobatórios da iniciação dele, né? Os historiadores são quase unânimes que ele foi iniciado, como outros, por exemplo, diversos da Inconfidência Mineira foram iniciados em Portugal. E aí o irmão Fuad Haddad pode falar bastante sobre isso. Muitos da Inconfidência Mineira. Mas também não se encontra documentos específicos disso, né? Mas foram iniciados, tem relatos de que foram iniciados lá. Então, José Bonifácio é a mesma coisa, né? Tem relatos iniciados. Conforme a gente vem andando no tempo, é mais fácil a gente encontrar afirmações, né? Então, por exemplo, você não encontrar o documento de que Allan Kardec foi iniciado já no século, né, XIX, não foi, entendeu? Agora, quando a gente volta para lá, né, volta mais para trás ainda, quanto mais para trás estamos voltando, mais difícil é, né, a gente encontrar documentos comprobatórios. Mas a maioria dos historiadores são que ele foi se iniciado em Portugal. Fez parte de loja maçônica portuguesa e por defender o Reino Unido de Portugal e Algarves e por isso não estar presente na maçonaria portuguesa, muito pelo contrário, os maçons portugueses queriam a volta da colônia, do Brasil como colônia, é que ele diz que não se estava livre de honrar o juramento, porque, na visão dele, quem não estava honrando os juramentos eram os maçons portugueses. Os maçons portugueses naquela época, pelo amor de Deus, cadê o irmão Manuel? Não está aí, né? Então, mas é isso que eu estou falando. Aqueles, o irmão Manuel, aqueles lá, tá? Não é você não, tá, meu irmão? Você está no meu coração, hein? Irmão Isaltônio. Muito grato. Eu pergunto ao nosso irmão Moisés Oliveira. Moisés Oliveira, você está dormindo ou está acordado? Se estiver acordado, dê sinal de vida, viu?
Nesse momento agora, eu vou fazer o compartilhamento aqui do diploma do nosso irmão Roberto Gonzalez. Irmão Zé Márcio Antônio, você tem a vista boa? Sim. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ele. Ok. Pronto? Fica assim, né? Pronto. Honra a quem honra. Romanos 13, 7. Ad universo terrário, ob, summe arquiteto glória. Saibam todos que este diploma de mérito, lavrado conforme as mais antigas tradições dos construtores de catedrais, proclama que o irmão Roberto Souza Gonzalez teve reconhecida relevância no serviço prestado a esta augusta oficina como palestrante, especialmente convidado, discorrendo sobre o tema José Bonifácio, sua relação com Dom Pedro I e o reflexo na obra. O excepcional brilho de suas luzes, a riqueza de detalhes e a profundidade de seus sentimentos, de seus ensinamentos, o tornaram merecedor do nosso respeito, estima e admiração. E para que se resiste, portanto, à memória desse feito e se perpetue a lembrança de suas virtudes, foi mandado traçar o presente prancha. Dada, traçada, firmada, selada e autenticada no Oriente de Porto Velho, Rondônia, no dia 11 de março de 2003, era vulgar. Assinam o nosso irmão chanceler, o nosso irmão secretário e o nosso irmão Flávio André, venerável mestre. Isso aí. Muito grato. Nesse momento, então, nós concluímos essa parte das perguntas, apresentação. Aí eu pergunto ao nosso venerável mestre Flávio Araújo se ele gostaria de conceder a palavra a alguém, fazer alguma consideração, para que a gente possa, na sequência, dar início àquela outra fase de microfone aberto a todos os interessados, né? Meu irmão Isaltônio, muito obrigado. A você, Vanderlei, Marquinhos, José Marcos Teotônio, Moisés, Lucas Couto, todos aqueles que estão aí. Concederia a palavra ao nosso orador para que ele fizesse as conclusões da palestra. E já digo que hoje eu não gostaria de estar na posição de venerável, gostaria de estar aqui pentelhando, podendo fazer um monte de perguntas ao nosso irmão Gonzalez, Roberto Gonzalez, porque esse assunto nos é muito querido, né? Nós gostamos muito de história, principalmente história que acaba tendo reflexo na nossa ordem. Ao nosso irmão orador, Lucas Couto. Meu venerável mestre, meu irmão primeiro vigilante, meus irmãos vigilantes, meus demais irmãos. Para muitos, normalmente, quando se fala em palestra, às vezes a gente imagina algo maçante. Parece que o tempo, às vezes, pode não passar. Mas quando a gente vê nas palavras de um palestrante que fala com amor, com paixão, movido pelo sede de conhecimento, com essa sabedoria, com essa segurança, o tempo passa e eu nem vi, meu irmão, os 42 minutos. Digo que poderia escutá-lo a noite toda, claro que regado a um bom vinho e na sua companhia. Porque quando a gente está com os irmãos, a gente tem a certeza de que a gente não precisa, às vezes, de um motivo para estar juntos, basta só o prazer da companhia. E quando o irmão fala, o irmão trouxe e edificou o conhecimento de todos nós. Então, agradeço a palestra do irmão Roberto Gonzalez. Obrigado, meu irmão. E digo que os trabalhos transcorreram justo e perfeito, podendo encerrar conforme os costumes dessa loja virtual. Tenho dito, meu venerável. Obrigado, irmão Lucas. Irmão Isaltônio,
Eu sei que tem outras autoridades que entraram e saíram na sala. Vi um irmão grão-mestre, que eu acho que caiu também, ele estava entrando e saindo, salvo engano, irmão Pedro, eminente grão-mestre, irmão Pedro, estava entrando e saindo algumas vezes, deve ter algum problema de conexão. Se não, meu irmão Isotônio, devolvo a palavra para você, para que a gente possa concluir essa primeira parte das nossas atividades. Esse Pedro, você lembra o sobrenome? Não. Estava como eminente. Mas eu vi que ele entrou e saiu algumas vezes. Então, nós vamos agora dar a palavra ao venerável mestre Pedro Brito, e aí, na sequência, a gente pede ao palestrante fazer as considerações finais. No Pedro Brito. Flávio Araújo, irmão Vanderlei Coelho, irmão Isaltônio, que está sendo o líder da sala hoje, aparentemente, meus diletos irmãos. Mais uma grande satisfação estar entre todos vós aqui. Ontem, Isaltônio estava na palestra lá no Copo d'Água, o homem já está aqui de novo, incansável, irmão Isaltônio, e muito bom, como eu falei anteriormente, a palestra do nosso irmão Roberto, muito interessante as colocações suas, a forma como você colocou me cativou muito, chamou muita atenção, como o irmão orador Lucas Couto falou agora, prende a nossa atenção, muito gostoso a gente ficar ouvindo a sua palestra. Eu acho que a escolha da LIT 47, da Lux Internet, foi realmente muito boa. E o irmão, quando faz com paixão, quando faz com vontade, é muito agradável de se ouvir. Eu sei que a impressão minha é a impressão de todos os irmãos que estão aqui presentes, estão realmente muito satisfeitos com a sua palestra de hoje. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado também pela sua palestra. Vou fazer uma quebra de protocolo aqui, porque eu era para ser o primeiro vigilante antes, né? Aí, nosso irmão Vanderlei, você tem uma consideração a fazer? Boa noite, venerável mestre, irmão Flávio. Boa noite, irmão Isaltônio. Boa noite, venerável mestre da Luz e Conhecimento, irmão Pedro Brito. Boa noite a todos. Bom, a consideração que eu sempre faço é aquela de exortar um dos mais nobres sentimentos humanos, que é a gratidão. Gratidão ao irmão Gonzales por ter trazido informações que eu particularmente não conhecia sobre temas tão importantes da história do nosso país, dos próceres da independência do nosso país, né, notadamente, e a gente fica aqui pensando, né, o quanto a história tem negligenciado, principalmente na atualidade, desses vultos do nosso país, e a gente realmente, às vezes, exalta outros nomes, né, e esquece dos vultos que fizeram a história do nosso país. Então, a mensagem que eu deixo é que a gente estude mais, né, sobre a história do nosso país e, com certeza, a gente possa trazer mais irmãos com um cabedal de conhecimento, como foi o nosso irmão Gonzales na noite de hoje. Dito isso, eu desejo a todos um excelente final de semana e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja. Lembrando que no dia 1º de abril, sábado, às 9 horas da manhã, nós teremos mais um encontro na Academia Maçônica de Letras do Estado de Rondônia, onde nós iremos fazer um debate sobre a tradição da maçonaria, né? Como conciliar a tradição e a modernidade na maçonaria. Será um debate bem interessante. Nós teremos o irmão Márcio Gomes, nós teremos o irmão José Ayrton, e nós teremos também o nosso irmão Juliano, da Lives Maçônicas. Então, já deixo aqui o convite a todos. Boa noite. Muito grato. Irmão Roberto Gonzales, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite que eu recebi do irmão Isaltônio pela loja Lux in Tenebris 47. Foi muito bom, é um assunto que eu acho que necessita um bom debate, e tem figuras que às vezes estão laterais, né, como o padre Belchior foi dito aqui,
que são fundamentais e essenciais também, né? O Padre Belchior, ele convenceu pessoas, convenceu até o próprio Dom Pedro, mas mais importante que convencer Dom Pedro foi convencer o poder econômico a apoiar a causa da independência. Eu acho que foi muito bom, muito rico a troca, as perguntas foram ótimas, e o que o irmão Vanderlei falou é um dos objetivos que eu e outras pessoas temos, não só maçons, é de levar a importância disso. O que nós queremos, irmão Vanderlei, é que no Brasil se saiba mais quem foi Bonifácio, porque apesar de todos os defeitos dele, ele é um bom exemplo a ser seguido. E se o nosso país tiver líderes e pessoas como ele em mente para ser um exemplo a ser seguido, vai ser muito bom para o nosso futuro. Então, agradeço. Estamos aí numa cruzada aí, com um grupo que está trabalhando em relação à pró José Bonifácio. É muito interessante, porque esse grupo tem de tudo, gente. Tem grupo vermelho, grupo azul, grupo verde, não tem cor, não tem ideologia partidária, não. Todos querem o bem do nosso país, né? Então, e tem maçons e não maçons participando desse grupo. Está querendo se digitalizar todas as obras que se tem. Tem várias obras que não se tinha. Essa obra de 1922 não se tinha. Está num processo de digitalização. Então, e essa palestra aqui é um dos processos para a gente levar isso adiante. E eu gostaria muito que todos os que aqui participaram reverberassem isso em suas lojas, para a gente conseguir contribuir para o crescimento da figura tão importante que foi para o nosso país, do José Bonifácio. Eu agradeço a todos, né? Fiquei muito feliz aqui, irmão Montelo, que tem no meu coração, que eu falei que ele era o primeiro grande vigilante da GLESP, eu errei, desculpa, ele é o segundo grande vigilante da GLESP, todos os demais irmãos aqui que eu encontrei, irmão Petrolini, irmão Maldonado, né? Irmão João Barbosa, que eu não encontrei quando fui em Franca, achei que ia encontrar, Axelso, que eu vou lá em Curitiba um dia dar um abraço nesse bigodudo aí, lá, né? Irmão Capriles. Então, só tem gente aqui que amor no coração, né? Então, agora é lógico, né, irmãos autônomos, nem todos fazem boas escolhas, né? O irmão Fuad fez, olha lá o painel dele atrás, né? Não faz boas escolhas, esse painel que ele tem lá atrás, mas fazer o quê, né? Mas estamos aí, muito obrigado, agradeço muito, viu? Muitíssimo grato, irmão Roberto Gonzalez. Em nome da loja virtual Lux in Tenebris, nós expressamos o nosso profundo sentimento de gratidão pela sua apresentação a todos nós no dia de hoje. Então, nesse momento, eu dou por concluída essa parte oficial e vou encerrar a gravação.